Glória a Deus. Boa noite, boa tarde a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, peço desculpa, né, pelos 4 minutos de atraso. Na verdade, está conversando com a minha irmã que está lá na Venezuela e falei para ela que se não respondo porque já estou começando a dar essa palavra que já estava comprometido com vocês, né? Então, meus irmãos, muito obrigado, né? É, Espero que Deus tenha edificado e esteja edificando, né, ao seu povo, a igreja do Senhor, as pessoas que estejam com fome, com sede de Deus, né? Eu tenho postado algumas mensagens, alguns artigos, né, no Facebook, mensagem realmente para edificar a igreja, até evangelístico, né? Em nome de Jesus, né? Esperando que as pessoas venham receber, né? Em nome de Jesus, né? E como vocês sabem, a minha intenção é que as pessoas venham a ser edificadas e principalmente que Deus venha a ser obedecido, né? Então, se meu desejo, meu papel é obedecer ao Senhor, mesmo que as pessoas não queiram, não gostem. Amém? Boa tarde, Amara. Tudo bem, Mara Adriana? Deus te abençoe. Boa tarde, a paz do Senhor. Então, hoje vamos continuar conversando, falando um pouco da palavra do Senhor e que o Espírito Santo venha tomar o controle, né, de essa tarde, dessa noite, dessa palavra, do sinal da internet, do Facebook, que ele venha tomar o controle total e absoluto. Amém? E que venha diminuir para que a glória do Senhor venha se manifestar, que ele venha crescer, que esta palavra possa realmente chegar, né, aos corações, né, das pessoas que realmente precisam, amém, que realmente estão com fome e sede. De fato, eu creio que há uma grande população, né, uma grande quantidade de pessoas dentro da igreja e ainda fora da igreja que estão com muita fome, com muita sede de ouvir a palavra de Deus, sabe? Tem pessoas que estamos ouvindo muitas mensagens, muitas pregações, muitos pregadores, muitos ministros, muitos profetas, porém, mesmo assim existe uma fome e sede de fato de ouvir, de receber, de se alimentar, de comer o pão da vida que é Jesus, a verdadeira palavra do Senhor, palavras que venham realmente chegar, penetrar o íntimo, o oculto, o escondido de cada um de nós, onde o nome de Yeshua, o nome de Jesus venha a ser glorificado de fato, venha a ser exaltado no Brasil. Né? Eu falo no Brasil porque, irmãos, Deus me trouxe e me enviou da Venezuela para cá, para esta nação, né? Eu gosto de lembrar a mim mesmo na palavra que o Senhor falou para mim anos atrás, que Ele me entregou esta nação como uma plataforma para que eu venha levar a sua palavra, para que eu venha crescer aqui e que Ele tenha entregado essa terra debaixo dos meus pés para me levar, amém, de norte a sul, de leste a oeste, a mensagem do reino, a mensagem do evangelho do Senhor, amém. Então, meus irmãos, que Deus venha ser glorificado, né? Peço que vocês, quem se conectar, possa compartilhar essa palavra em nome de Jesus. Mais adiante, se você quiser comentar, pode comentar, não vou ficar chateado se você escrever ou dizer algum comentário contrário àquilo que eu estou falando. Eu não tenho nenhum problema, porque, irmãos, o evangelho não é para contender, amém? O evangelho do reino é uma questão de visão e de revelação. Ana Luísa, boa tarde, Deus te abençoe. O irmão, o pastor Eliel Almeida, que está lá em Itapema, Deus te abençoe no nome de Jesus. Então, irmãos, Deus é maravilhoso. Então, vamos compartilhar essa palavra, né? Deus tem me incomodado, né, nesses dias, muito mesmo. Deus tem me incomodado, o Espírito Santo. De ontem para hoje, para amanhecer, na verdade, né? Eu passei 3 horas com um filho espiritual, né? Conversando 3 horas pelo celular, pelo telefone. E ainda oramos depois. Eu orei por ele, ele orou por mim. E a presença de Deus estava muito forte, né, nesse momento. Realmente é uma coisa que eu precisava muito. E Deus trouxe palavras, Deus trouxe palavra de conhecimento, né, para edificar aquele jovem, né, em nome de Jesus, o Vinícius, né, e que Deus venha a ser glorificado, né. Então, irmãos, né, eu quero ler para nós, continuar naquele entendimento do Evangelho do Reino, em Mateus capítulo 24, né. Eu falo muito de Mateus 24, mas hoje eu quero ler em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aqui tá meus óculos, aí como eu não tenho óculos, às vezes é muito pequeno, meus olhos estão falhando, já estou ficando velho. Mas glória a Deus, né?
E diz assim a palavra do Senhor, né? Vamos ler essa palavra desde o Mateus 24, desde o versículo 4. E diz assim: E Jesus respondendo, disse-lhes: Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Né? Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas estas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Né? Pois se levantará nação contra nação, né? E reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todos estes são o princípio das dores, né? Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus está falando aqui, né? E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, né? E uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. E este evangelho, né, versículo 24, né? Estou vendo 24, diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações. E então virá o fim, né? Então virá o fim. Todo mundo, muita gente, né, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo YouTube, muita gente que eu vejo, muitos pregadores, muitos ministros de diferentes ministérios, diferentes doutrinas, estão pregando sobre o fim, né? Dizendo que o fim já está perto, Jesus está vindo, né? Eu creio também que Jesus está mais perto do que quando nós cremos, né? Jesus está mais perto do que aquele dia quando ele veio e ressuscitou. Eu creio isso, né? Mas a Bíblia aqui não fala, ele mesmo aqui falando, Jesus aqui falando, Mateus 24, o próprio Senhor, o Messias, o Joshua, ele está dizendo que, né, as características das coisas que vão acontecer e que estão acontecendo hoje em dia, que ainda vão continuar acontecendo, porque a tendência é piorar no mundo, né? O mundo ainda vai sofrer, vai padecer muitas coisas. Ainda vai acontecer muitas coisas. Se fala aqui, Jesus estava falando que eram o princípio das dores, né? Guerras, fome, pestes, nação contra nação, né? Reino contra reino que se levantaria, né? Mas disse que todas estas coisas são necessárias, devem acontecer. Por mais, então, irmão, o que eu posso entender dessa palavra que o próprio Senhor Jesus estava aqui ensinando para a multidão, né? Pregando, né? Que eu posso entender que, irmão, por mais que eu não queira, por mais que você não queira, por mais que muita gente, muitos crentes, o mundo não queira que aconteçam os terremotos, por mais que eu não queira que venham os Covid, que venham as pragas, as pestes, as pandemias, por mais que você não queira que aconteçam as mortes, por mais que você não queira que aconteça tudo isso, né? Irmãos, tudo isso vai acontecer. E eu falo de mim, né? Me faço realmente responsável por tudo aquilo que eu vou falar em nome de Jesus, né? Me faço responsável por aquilo que eu vou dizer, né? Eu sou uma das pessoas que realmente oro a Deus e espero em Deus que tudo aquilo que Ele falou se cumpra, né? Eu não vou me escandalizar se chega a acontecer um terremoto no Brasil. Eu não vou me escandalizar se as pessoas ficarem mais violentas e as pessoas ficarem mais mentirosas, mais falsas, mais corruptas. Eu não me escandalizaria se muitos líderes, pastores estariam apostatando da sua fé e comecem a enganar, porque, irmãos, Jesus está aqui falando que nos últimos tempos se levantará muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas no nome dele. Então assim, irmão, como eu vou me escandalizar? Como é que eu vou orar? Deus, tira eles, irmãos. Jesus mesmo falando uma vez, ele falou que o joio tem que crescer junto com o trigo. Deixa o joio crescer, né? Porque vai chegar o tempo, no dia do fim, né? O dia onde Deus vai separar o trigo do joio, né? Ele vai separar o joio, ele vai tirar o joio, aquilo que não presta, aquilo que vai ser lançado para o fogo. Então assim, eu não me escandalizo, irmão, né? Mas a Bíblia diz aqui, Jesus está falando aqui que muitos
né? Muitos serão enganados, se odiarão uns aos outros, muitos se escandalizarão, né? Diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então estamos vivendo um tempo, irmãos, onde o amor que é Deus, né? Não é um sentimento, não estou falando do sentimento do amor, né? Porque muita gente tipo assim, poetiza o evangelho, né? Pensa que o evangelho é algo assim ilídico, uma poesia. O evangelho é o poder de Deus. É isso que Jesus falou. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho não é uma poesia, uma canção bonita. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é boas novas, né? Boas novas, evangelho, boas novas, né, do reino. Então assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E hoje temos visto, irmãos, que por causa desse amor que se esfria no coração das pessoas, por causa de que as pessoas elas não investem na sua vida íntima, né, com Deus, por causa daquele flagelo que as pessoas hoje não querem buscar, não querem pagar um preço com Deus, não querem pagar um preço de busca, de intimidade com Deus, né? Estão levando o evangelho de qualquer jeito, estão levando o evangelho assim de qualquer forma, como eles querem, como eles acham que está agradando a Deus, segundo a sua própria concepção. Irmãos, o evangelho é uma coisa para ser vivida, né, sendo guiado, possuído pelo Espírito Santo, né? Porque se você vai viver o evangelho sem a presença do Espírito Santo, não é evangelho, é simplesmente uma coisa que você está, né, tipo assim, falando da boca para fora, como fala o profeta Isaías, né? Então, assim, irmãos, é um tempo muito delicado. Estamos vendo um tempo, eu tenho visto também pelas redes sociais, pelo Facebook, eu vejo como aparecem escolas teológicas, escolas de profeta. Irmão, temos que ter muito cuidado, né? Porque nos tempos do profeta Micaías, aquele profeta que estava totalmente, me lembro que estava andando em contra da correnteza, contra toda aquela onda, né, de muitos profetas, e todos aqueles profetas no tempo do profeta Micaías estavam todos alinhados, né? Estavam todos alinhados, pregando, profetizando com a mesma visão, a mesma palavra, a mesma revelação, a mesma, vamos dizer assim, o mesmo manto profético, né? E profetizando praticamente todos a mesma coisa, né? Se fosse nos dias de hoje, você vê um monte de profetas profetizando um monte de coisas que parecem todas a mesma coisa. Poxa, estamos pregando quase a mesma coisa, a mesma revelação, a mesma visão, a mesma palavra profética. Glória a Deus, estamos alinhados. Mas eu falo uma pergunta. E se estivessem errados? Porque no tempo do profeta Micaías, Deus mostrou que Deus enviou um espírito, olha aqui, Deus enviou um espírito de engano e de mentira para trazer mentira na boca daquele tempo dos profetas, daqueles falsos profetas, né? Profetas que estavam profetizando e pregando coisas para agradar ao rei, para agradar as pessoas do jeito que as pessoas queriam ouvir. Então hoje em dia vemos uma geração, irmão, de gente que está pregando, profetizando um monte de coisas que as pessoas querem ouvir, que as pessoas querem e desejam ouvir. Mas quando se levanta o Micaías falou a palavra de Deus, até o profeta Acabe ficou chateado e não gostava do profeta Micaías, porque ele falava assim, não, aquele profeta não, ele só profetiza, ele só prega aquilo que eu não gosto. Ele somente profetiza aquilo que eu não quero ouvir. Então, assim, essa geração de hoje, junto com a geração do profeta, do rei Acabe, no tempo do profeta Micaías, praticamente é a mesma coisa, é a mesma essência, né? Então, hoje em dia, quando Deus levanta um homem de Deus, Deus levanta um profeta, um evangelista, um pastor, um apóstolo, né, um missionário, né, em nome de Jesus, pregando uma palavra que realmente vai contrário a tudo aquilo que a igreja deste século está pregando, né? As pessoas vão se escandalizar, vão se ficar chateados. Por quê? Porque não estamos muitas vezes quizás encaixados naquela visão, naquela revelação, naquela profecia, naquele manto profético que eles dizem ter, né? E muitas vezes nós vamos fazer tipo até como Micaías, vamos até querer, quizás por um breve tempo, querer encaixar para agradar o rei, para agradar o Acabe. Até que Acabe fala para Micaías, até quando eu te falo para ti, eu falei para ti, que somente fale para mim a verdade. Tá, então vocês querem ouvir a verdade, sim ou não? Então,
Pronto, eu vou falar a verdade, falou Micaías. Então ele falou a verdade, falou a visão que ele teve, falou o que ele tinha visto da parte de Deus, falou a palavra profética certa, alinhada com o coração de Deus, junto com tudo aquilo que ele tinha visto da parte de Deus. E ele viu tudo, né? E era totalmente o contrário que Acabe esperava, que as pessoas queriam ouvir. Era a palavra de Deus de verdade. Era uma palavra que era difícil de engolir? Era uma palavra que era de juízo? Era uma palavra realmente que vinha a revelar, né, a mentira detrás de todas aquelas palavras proféticas, detrás de todo aquele monte de profetas que havia. Era a palavra de verdade, né? Era o Espírito Santo na vida de Micaías, mas era só um homem, cheio da presença de Deus. E por causa de que era só um, e a maioria estava totalmente alinhada com um manto profético, com palavras proféticas, com uma visão, né? Então o rei mandou de novo, mandar ele preso de novo, mandou para a cadeia, para a prisão, né? Porque ele estava pregando a palavra, ele estava profetizando a palavra certa, alinhada com Deus, com a visão correta, a visão que Deus tinha mostrado para ele. Só que o rei e os falsos profetas, aquele monte de profetas, não gostaram. O líder dos profetas que estava ali até deu uma bofetada no Micaías e falou até, quando foi que passou o Espírito de Deus para ti, para você? Então assim, irmão, hoje em dia estamos vivendo esse tempo, né? Tipo assim, se eu não pregar hoje na sua igreja a palavra que você quer ouvir, a palavra temática que você quer ouvir, se eu não pregar aquilo e eu sou tomado pelo Espírito Santo para pregar a palavra que Deus quer, você vai se ofender, você vai ficar chateado comigo, você não vai me deixar pregar mais na tua igreja, você vai me bloquear das tuas redes sociais, né? Você não vai nem sequer agradecer, né, por levar essa palavra de Deus para tua casa, para tua igreja, porque você não está ainda, né, condicionado a escutar a verdade de fato. Você somente está condicionado a querer ouvir o que teu coração quer ouvir, o que todo mundo está falando. Então, por isso que, irmãos, muitas pessoas falam para mim, e falam de mim que eu tenho sabido, né? E falam, né? Que tem chegado aos meus ouvidos, né? Em forma de boatos, né? Poxa, eu não gosto do irmão César, eu não gosto da palavra de César, eu não gosto da palavra desse missionário, não gosto da palavra desse profeta. Por quê? Porque eles falam isso. Porque eles dizem assim que não, ele só vai falar uma palavra, ele só vai levar pau. Ele só vai falar a palavra de peia. Ele só vai falar a palavra de exortação, de juízo, de justiça. Ele não fala de amor. Ele não tem amor. Então assim, fala um monte de coisas, né? Mas glória a Deus, né? Glória a Deus, porque Jesus fala aqui muito claro, né? Que por causa do nome dele, muitos seremos odiados por causa do seu nome. Seremos odiados e perseguidos pelo nome do Senhor Jesus. Eu já falei aí na postagem que eu fiz aí, que eu escrevi hoje. Irmãos, eu já derramei sangue por causa do nome do Senhor. Derramei sangue literalmente. Eu não morri porque ainda o plano de Deus para a minha vida é muito grande, né? Eu não sei o tamanho daquele plano, mas eu sei que eu já derramei sangue, quase morri, paguei um preço muito alto, passei pelo vale da sombra da morte, e glória a Deus, né? Estou vivo aqui, dando testemunho ainda, falando, pregando, e vou continuar pregando. Na verdade, isso me dá mais força, né? E me enche da alegria em Cristo, não vou dizer orgulho, mas tipo assim, a Bíblia diz que se alguém quiser se gloriar, glorie-se em Cristo. Eu me glorio em Cristo pelo que Ele tem me permitido passar e atravessar, né? Por causa do nome dEle, irmão. Porque se eu sofrer, padecer pelo meu pecado, tudo bem, né? É por causa do meu pecado, mas se eu sofrer por causa do nome do Senhor Jesus, eu tenho que me alegrar e me gozar em Cristo e dar glória a Deus, porque Ele me permitiu sofrer por causa do nome dEle. Só que hoje em dia as igrejas não querem sofrer. Quando eu levo uma palavra de sofrimento, que a pessoa é necessário sofrer por causa do nome de Jesus, por causa da presença, por causa da palavra, por causa do evangelho, a pessoa repreende. Está repreendido o nome de Jesus. Deus me livre de sofrer. E quem disse que você nasceu para né, em nenhuma parte diz que você nasceu para ser feliz, em nenhuma parte da Bíblia. Eu que tenho lido a Bíblia 12 vezes, nunca vi, que eu me lembre, eu não me lembro que nós fomos criados para ser felizes. Nós fomos criados para glorificar a Deus, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós fomos criados para isso, né?
Só que dentro de tudo aquilo que nós temos vivido e estamos vivendo, glória a Deus, neste mundo corrompido e corrupto, nós temos que, agradar ao Senhor e obedecê-lo. Deus tem nos dado e concedido na sua graça e bondade. Deus tem nos permitido momentos de alegria e momentos de prazer, momentos de lazer, momentos de desfrutar a minha família, a minha esposa, meu filho, momentos viajando e ao mesmo tempo levando a palavra de Deus, conhecendo os outros lugares. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é detalhista, mas o plano dele nunca será abortado, Nunca será abortado, pelo menos pela minha parte, pela vida de César. O plano de Deus não será abortado, O plano de Deus não será mudado, Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Irmãos, eu hoje em dia, eu vou falar, acho que não sei se é a primeira vez, várias vezes, mas publicamente eu vou falar assim, irmão, eu estou estudando, eu voltei a estudar depois de 20 anos. Depois de 20 anos eu voltei a estudar, Eu estou estudando medicina para a glória de Deus. É um novo tempo, é uma nova estação da minha vida, para a minha vida, da parte de Deus, Tem pessoas que dizem, mas, poxa, o irmão César não está fazendo mais as viagens missionárias, não está fazendo mais as jornadas apostólicas, proféticas, nas cruzadas, não está fazendo mais. Mas é porque eu estou num tempo de Deus que Deus me concedeu, que até eu mesmo fiquei meio que impactado, meio pasmo, porque quando eu ia me imaginar estudando medicina ou me visualizando como médico, porque eu me visualizo, para a glória de Deus. Não é fácil essa carreira, não é fácil essa profissão e estudar essa profissão, Mas glória a Deus, O plano, o propósito de Deus para a minha vida não mudou. Deus não vai mudar. Jesus não mudou o plano na minha vida. O plano continua o mesmo. O chamado continua o mesmo. Só que dentro desse chamado, dentro de tudo aquilo que Deus tem me permitido experimentar, viver, glória a Deus, Aleluia, Ele está usando e me está capacitando para usar outras ferramentas para me fazer a sua obra e poder chegar, digo eu, para poder chegar um pouco mais longe, para poder alcançar outros lugares, outras pessoas, outras etnias, outro tipo de pessoa, outra tribo de pessoas, Em nome de Jesus, São 5, 6 anos, irmãos, isso passa rápido, Então, irmãos, glória a Deus, Deus é maravilhoso, Mas, irmão, o que eu quero trazer para nós é que nós temos, há uma necessidade realmente na igreja de hoje de ouvir a palavra, há uma fome, há sede de Deus, mas você tem que tomar a sua parte, tem que fazer a sua parte. Nós, igreja, o Brasil, tem que se posicionar em Cristo, posicionar no Senhor, A igreja tem que parar, Tem que parar e deixar de estar pregando e ensinando evangelhos que não tem nada a ver com o evangelho do reino, que não foi o evangelho que Jesus, pregou e nos ordenou e nos modelou. Jesus fala aqui no 24, E este evangelho do reino, Jesus está falando que o evangelho do reino, esse evangelho foi esse evangelho que ele pregou, foi esse evangelho que ele ministrou, foi esse evangelho que ele liberou para as pessoas e que ele modelou através da sua vida, como o segundo Adão, o evangelho do reino. E este evangelho do reino, diz que será pregado. Jesus falou, será pregado, em todo o mundo, em todas as nações, diz a outra tradução, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Um evangelho do reino, as boas novas do reino, E que tipo de evangelho você está pregando, irmão? Que tipo de evangelho você está levando para a igreja de Cristo Jesus? Que tipo de palavra você está pregando, você está ministrando para a noiva do Cordeiro? Qual é a palavra que você está ministrando para a igreja de Cristo Jesus? Qual é a palavra realmente que você está pregando da parte de Deus? Qual é esse evangelho? Porque se não é o evangelho do reino, você está, irmão, vou te falar, você está pecando, você está afastado da verdade de Deus. Porque você não está pregando segundo o desenho de Deus, segundo o desenho de Jesus. Então, por isso que eu falo, que tipo de evangelho? Qual é a palavra que você está ministrando à igreja de Cristo? Qual é o alimento que você está levando àqueles que estão com fome e sede de Deus? Qual é a mensagem? Qual é a ministração? O que você está liberando? Que tipo de evangelho, que tipo de boas novas você está pregando para a igreja de Cristo Jesus?
Qual é o Jesus que você está liberando? Qual é o Jesus que você está pregando? E que tipo de Jesus, que tipo de evangelho você mesmo está modelando para o mundo e para as pessoas? Né? Que tipo de evangelho? Jesus fala aqui, e este evangelho do reino será pregado. Né? Você está pregando que Jesus está voltando? Você está pregando que Jesus sobre os terremotos? Você está pregando sobre os sinais, sobre as profecias? Eu te respeito de todo o coração, eu te respeito como ministro, como homem de Deus, eu te respeito. Né? O que você está pregando? Jesus disse assim, e este evangelho do reino será pregado. Se você não está pregando o evangelho do reino, como é que Jesus vai vir, né? Porque muitas pessoas estão falando aqui, muitos profetas, muitos escatólogos, né? Muitos teólogos estão pregando que Jesus está perto porque já está acontecendo o terremoto, as pragas, inundações, enchentes, né? Pessoas estão morrendo. Irmão, tudo isso está acontecendo desde que o mundo está acontecendo isso. Né? Diz aqui a palavra do próprio Senhor Jesus, né? Ele falou que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe os minutos, ninguém sabe o ano, ninguém sabe. Nem o Filho. Mas Jesus nos dá um sinal aqui na própria palavra dele mesmo, né? Você quer entender e saber mais ou menos quando o fim vai vir, quando o fim do mundo vai vir. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações. E aqui, a última frase. E então virá o fim. Aí sim, e então virá o fim. Então, o fim virá depois de que a igreja entenda que o evangelho que tem que ser pregado para a igreja, para o mundo, é o evangelho do reino. Enquanto você não esteja pregando, né, o evangelho do reino, esse fim não vai vir. Esse final, Jesus, né, o fim não vai vir. Não podemos estar metendo uma palavra que praticamente não tem sentido, não tem fundamento mesmo, fundamento bíblico. Senão que a pessoa está pregando aquilo que eles veem. Está pregando das suas próprias emoções, das suas próprias sensualidades, daquilo que eles entendem. Mas eu não posso pregar, irmão, eu falo um negócio, eu não posso pregar daquilo que eu entendo, porque aquilo que eu entendo é da minha mente, aquilo que é meu homem interior, aquilo que eu, César humano, entendo. Só que eu não posso pregar um evangelho que foi inspirado pelo próprio Espírito de Deus. Eu não posso pregar um evangelho que foi inspirado pelo Espírito Santo do próprio Deus. Eu não posso pregar com um entendimento humano. Eu não posso pregar um evangelho finito, um evangelho carnal, mundano, porque o meu entendimento é carnal e é mundano, e é humano, e é limitado. É o entendimento que eu tenho mesmo. A palavra diz que toda a palavra é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, se a palavra, né, se esta Bíblia, que você sabe e eu também sei que foi inspirado, tudo aquilo que está aqui escrito, desde o Gênesis até o Apocalipse, foi inspirado pelo Espírito de Deus. Então, como é que eu vou pregar uma palavra? Como é que eu vou ensinar uma mensagem no meu entendimento humano, cara? Como que eu vou pregar uma palavra baseada em homens? Se foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o mínimo que eu posso fazer, aquilo que eu posso fazer, que me compete fazer é estar no Espírito Santo. Estar em Cristo Jesus. Estar sendo guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio para nos guiar a toda a verdade e toda a justiça. E que ele tomará daquilo que é de Deus, daquilo que é de Jesus e nos dará a nós, nos revelará a nós. Então, temos que ter uma vida no Espírito Santo, como fala o apóstolo Paulo em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 2, um dos capítulos meus favoritos. Só que hoje em dia, irmãos, a igreja não quer pagar um preço com o Espírito Santo. E como não pagam preço com o Espírito Santo, não tem um conhecimento da presença do Espírito Santo, não tem intimidade profunda com o Espírito Santo, não tem fundamento, não tem base, não tem caráter do Espírito Santo, então o que o homem faz? O caminho mais fácil. Começa a inventar. Começa a fazer estudos no seu próprio entendimento e é aquilo que ele vai passar para a igreja
levando assim engano, erro, engano, mentiras. E porque a palavra diz assim, o meu povo perece. Quando um homem vai ministrar, quando um pastor, uma igreja, um ministro, um profeta, um missionário, um apóstolo vai pregar no seu próprio entendimento, baseado naquilo que ele estudou. Ele estudou. Ele vai levar, né, a igreja à falência. A viver um evangelho, né, onde a essência está perecendo. Porque a palavra diz assim, por falta de revelação, o meu povo perece. O meu povo perece por falta de conhecimento. A palavra conhecimento fala de revelação. Revelação, entendimento no Espírito. E é por isso que o povo de Deus perece. É por isso que nós estamos vendo uma igreja muito fraca. Uma igreja muito débil, debilitada. Uma igreja realmente fraca. Uma igreja mesmo carnal, uma igreja que está como a igreja de Gálatas, uma igreja que começou no Espírito, começou no fogo, começou no glórias, começou no primeiro amor, aleluia, mas que hoje em dia está terminando na carne, está andando na carne, está pregando na carne, está ministrando na carne, está ensinando um evangelho sensual e carnal, instintivo, baseado em instintos, em achismos. Por quê? Porque perderam o amor, perderam a essência, e por se multiplicar a iniquidade, disse que o amor de muitos esfriará. Eu acho bacana essa palavra porque disse que o amor de muitos, não é o amor de todos, glória a Deus. E também não diz que é um amor de poucos, não, é o amor de muitos. Então é muita gente. Essa palavra Jesus pregou essa palavra mais de 2000 anos atrás. Hoje nós estamos no ano 2024. Então imagine a quantidade de pessoas que hoje em dia estão meio que apagadas, sabe? Apagadas. Diz que o amor de muitos esfriará. Aquele fogo, aquele amor, aquela paixão pelo Senhor, hoje, em muita gente está lá embaixo, lá nas cinzas, né? Por quê? A culpa é de quem? A culpa é do pastor? A culpa é de Jesus? A culpa é do Espírito Santo? A culpa é de Deus? A culpa é minha? Não, meu irmão. A palavra de Deus diz que cada quem vai prestar conta dos seus próprios atos por cada mínimo pensamento. Parece aqui que por haver se multiplicado a iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, né? Eu já tenho pregado e ensinado que iniquidade, né? Além de ser transgressão da palavra, transgressão da lei, iniquidade, a palavra em si, significa pecado consciente, sabe? É isso que significa iniquidade. É quando você sabe que está pecando, quando você sabe que está errado, é quando você sabe que está fazendo a coisa errada, aquela coisa que Deus abomina e desagrada, e você continua no erro, você continua e não se arrepende, e não busca ajuda, e não se converte, e continua no erro, e continua enganando, e continua sendo enganado. Então é isso que é iniquidade, é pecado consciente. Você sabe que está pecando, você sabe que está numa condição pecaminosa, você sabe que você está, vamos falar assim, vamos falar o pecado por nome, porque pecado tem nome, né? Pecado tem nome. Você sabe que você está em adultério e não se arrepende, está em iniquidade. Você sabe que está em fornicação e não se arrepende, você está em iniquidade. Você sabe que está vivendo uma mentira e fofocando, destruindo a igreja por murmuração e fofoca. Você sabe e não se arrepende, você está em uma vida de iniquidade. Você cometeu pedofilia e não se arrepende, e sabe que fez errado e não se arrepende, você está em iniquidade. Aí você está cantando músicas para Deus, mas está tendo relações sexuais pré-matrimoniais ainda, e continua ministrando porque estamos no tempo da graça, e sabe que você tem que se arrepender e confessar teus pecados e buscar ajuda, e não faz isso, você está em iniquidade. Então, irmãos, estamos vivendo um tempo muito triste, muito delicado, muito vergonhoso para nós como igreja cristã, como a igreja do Senhor, como evangelho, como cristão. Um tempo muito vergonhoso, né?
E diz que muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Pessoas que eu escuto falar, crentes, cristãos, líderes que falam, eu odeio, eu não consigo perdoar. E estão pastoreando, estão ministrando, estão impondo mal sobre as pessoas. Pessoas que estão cheias de demônios, cheias de espíritos imundos, influenciados pelo inferno, influenciados pelas trevas, e estão ministrando, estão lá. E por que ninguém faz nada, igreja? Porque falta ousadia, falta coragem para denunciar o pecado. Denunciar o pecado, irmão, não é pecado. E denunciar o pecador também não é pecado. Só que hoje em dia a religião, o religioso e a religiosidade, se você fizer isso, você não tem amor, né? Você não tem compaixão, você é homofóbico, você não sei, talfóbico. Hoje em dia existe um modismo do inferno, né? De ideologia, de mentalidade, que você não pode fazer nada hoje, denunciar o pecado, denunciar o que está errado. Por quê? Porque você prefere agradar os homens, desculpe. Você prefere agradar os homens, você prefere agradar a humanidade, você prefere agradar o sistema do que agradar ao Senhor. E como eu coloquei aí naquele escrito, naquele artigo que eu coloquei aí, irmão, eu não me importo se você não vai me falar, se você não vai me mandar mensagem, se você não vai me convidar na tua igreja para ministrar, eu não me importo, né? Se você me bloquear na tua rede social, eu não me importo. Se você não vai querer falar mais nunca comigo, não me importo. Né? Não me importo, irmão. Sinceramente, diante de Deus. Pode ser família, pode ser pai, mãe, irmão, irmã, primo, prima, tio, tia, pode ser quem for, irmão. O apóstolo Paulo fala assim: para mim o viver é Cristo. Para mim o viver não é a minha família. Eu vou ser bem cru, bem taxativo, segundo a palavra de Deus. Para mim, disse a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo. O viver não é a minha família, não é a minha esposa, não é meu filho, não é a minha mãe, não é meu pai. E eu amo todos eles, eu amo no amor do Senhor. Eu amo, é a minha família. Porém, para mim o viver não são nenhum deles. Porque nenhum deles pode me dar vida eterna, nenhum deles pode me dar a eternidade. Nenhum deles pode fazer o que Jesus faz e tem feito e fez comigo. Nenhum deles, nenhum deles. Nem a minha esposa, que é uma mulher de Deus, nem meu filho. Então, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro. Mas eu falo assim, o morrer em Cristo. Eu falo assim, o morrer em Cristo. Porque morrer sem Cristo não é lucro. Morrer sem Cristo, morrer em iniquidade, não é lucro. É condenação, é eterna. Vá para o inferno, vá para o lago de fogo. É maldição. Então, de que adianta morrer estando longe de Jesus, se você não vai se encontrar com ele jamais, se você vai estar condenado no inferno todos os dias eternamente pelo século dos séculos. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas estando em Cristo, que não adianta morrer sem Cristo. Morrer sem Cristo é condenação na certa. E o inferno 100%. É lago de fogo. Pronto, acabou. Por mais que você não queira. Porque muita gente fala assim: eu vou para o céu porque eu quero. Não é assim. Eu não vou para o céu porque eu quero. Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer estar no céu. Por mais adúltero, por mais fornicador, por mais desviado que esteja de Deus, por mais afastado, ninguém quer ir para o inferno. Todo mundo quer ir para o céu. E as pessoas morrem em pecado, assassinando, matando, se drogando, com vícios, né? Fornicando, né? Pedófilos. Morrem. E as pessoas quando morrem, ele era um bom homem, era uma boa pessoa. Irmão, morreu no pecado, infelizmente. O seu lugar está preparado no lago de fogo. Não tem como, irmão. Deus é um Deus justo. A oportunidade de se arrepender, Deus nos dá aqui na terra.
A oportunidade de nós converter, de nos arrepender, de ajustar a nossa vida com Deus é aqui na terra. É enquanto você está vivo, é quando você respira agora. Enquanto nós temos vida, nós temos a esperança de nos arrepender e de buscar ajuda, de buscar a Deus. Em nome de Jesus, de mudar a nossa vida. Glória a Deus. A palavra de Deus fala assim que é pela misericórdia de Deus a causa de nós não havermos sido consumidos. É pela misericórdia de Deus. E é por ela que nós estamos de pé. Não é porque eu mereço, não é porque eu seja perfeito. Eu não sou perfeito. Eu sou o maior pecador de todo mundo, posso dizer assim. Porque eu sei quem eu sou. Porém, graças a Deus que eu decidi. Eu decidi por Cristo faz 28 anos, para a glória de Deus. Eu falo sempre isso. Tem sido uma luta, tem sido guerras, tem sido quedas. Tem sido sim, irmão. Porque o Evangelho, ser cristão, viver para Jesus, não é fácil. Não vou te dizer mentira. Não vou te contar histórias de Walt Disney, mágicas. Não, o Evangelho, irmão, é para valentes. O Evangelho é para corajosos. A palavra de Deus diz assim que o Evangelho, o reino de Deus, o arrebatam os valentes. O reino de Deus, os violentos o tomam. Ou seja, não é para qualquer um, é para valente, para violentos. Violentos que arrebatam o reino. Não é porque você quer, não é porque você... não, eu dou esmola, eu ajudo os pobres, eu dei comida para uma pessoa lá na rua. Eu mandei um pix para tal pessoa. Eu dei um prato de comida. E tal. Não, irmão. A Bíblia diz assim que não é pelas obras para que ninguém se glorie. Você não vai para o céu porque você faz o bem ou porque você faz o mal. Você vai, aleluia, para o céu segundo a palavra de Deus porque Ele quer e tem misericórdia. Né? É pela fé, é vivendo uma vida de fé. Jesus falou assim, o meu justo, Jesus pregou muito isso, o meu justo viverá pela fé. E a fé sem obras está morta. Não é somente dizer eu tenho fé, igreja. Porque a Bíblia diz assim que os demônios, Satanás, eles creem e eles tremem, eles fogem também. E eles são demônios. Mas muitas vezes você que é cristão, você que está dentro e fora da igreja, você que está desviado, diz que tem fé, mas qual é a tua fé se você continua na imundícia, pregando, mentindo, adulterando, fornicando, falando mal, murmurando, criticando, com hipocrisia, com mentiras, roubando, adulterando, traindo a tua esposa, traindo o teu esposo, sendo infiel. E ainda disse que vai para o céu, se não te arrependes. Arrepende-te hoje, irmão. Busca o Senhor hoje enquanto Ele pode ser achado, diz a palavra de Deus. Busca o Senhor hoje enquanto Ele pode ser achado, porque agora você busca e você vai encontrar Ele. Você busca lá na rua, na praça, lá no condomínio, lá no mato, na montanha. Hoje você busca e você vai encontrar o Senhor. Você invoca o nome do Senhor e Ele vai vir. Mas vai chegar um tempo, irmão, quando você vai invocar e não vai encontrar por nenhum lugar. Vai chegar o tempo onde muitas pessoas vão querer invocar, vão gritar, vão chamar o Senhor Jesus, vão querer chamar a Deus. Não vai haver Deus por nenhum lugar. Então por isso que a Bíblia diz, buscai-me e viverei. Buscai-me hoje. Hoje é o momento de buscar a Deus, irmãos. Hoje é o dia do Senhor para mim e para você. Se você buscar hoje, você vai encontrar. Clama a mim e eu te responderei, disse a palavra de Deus. Clama a mim e eu responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. É isso que diz a palavra de Deus. Mas, irmão, por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E se estava quente e se esfriou, então ficou morno. E os mornos não entrarão no reino do céu. Os mornos são aborrecidos por Deus. Os mornos, diz a palavra de Deus, diz o próprio Senhor Jesus, eu os vomitarei da minha boca, aqueles que estão mornos. Sabe quem são aqueles mornos? Aqueles que dizem, como está, irmão? Paz do Senhor, glória a Deus, meu irmão. Como é que você está? Mais ou menos aí, andando e levando. Continua nessa, levando aí mais ou menos. Esses são os mornos. Não são nem frio nem quente. Né? São os crentes Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Esses são os crentes Raimundo, os mornos. Tá mais ou menos aí levando, mais ou menos aí andando. Mas não é assim, irmão. Ou é sim ou é não. Ou tu és de Deus ou não és de Deus. Pronto, e acabou. Ou tu és de Deus ou é do mundo.
Não existe meio termo. Não é porque tu estás mais ou menos que tu vai para o céu, tu vai ser arrebatado. Não, meu irmão. Ou tu te decides hoje por Jesus, se tu decides hoje pelo Senhor, então Deus vai te apoiar nessa decisão. E eu também, em nome de Jesus. Mas eu estou te pregando, irmão, o evangelho do reino, o evangelho de Jesus, a palavra que vem para te ferir, para te dar na tua ferida, para que você entenda que Ele te ama. Não é porque eu te falo essa palavra, que quizás é dura e é difícil de engolir, que eu não tenho amor. Não, não. Eu falo para a igreja, para os religiosos, para os fariseus. Porque Jesus falou grosso, difícil, falou duro. Jesus foi duro com a igreja, com os fariseus, com aquele que era sacerdote, com aqueles que guardavam a lei de Moisés, que guardavam a Torá, que guardavam o Pentateuco, que guardavam a Bíblia. Jesus foi duro. Mas com aqueles que estão no mundo, os carnais, os mundanos, os doentes, prostitutas, os bêbados, Jesus ele foi bondoso, misericordioso. Disse que ele olhava fixamente, perguntava sempre e chamava ele, meu filho, o que você quer que eu te faça? Ele abraçava as prostitutas, sarava, curava os leprosos e ainda os abraçava. Falava com os samaritanas. Jesus quebrou os protocolos da religiosidade e da cultura daquele tempo. Porque Ele é Deus. Porque Jesus vem para quebrar protocolos. Né? Jesus falou com os religiosos. Jesus se interessou em um religioso. Só que para o religioso, Jesus falou assim, é necessário nascer de novo. Não adianta ser religioso, não adianta cumprir com uma liturgia da tua igreja, da tua denominação. Não adianta. Necessário é nascer de novo. Nicodemo, Jesus falou para Nicodemos isso. Ele era um religioso, um sacerdote, um fariseu. Mas Jesus falou, é necessário nascer de novo. Você quer entrar no reino de Deus, você quer entender o evangelho do reino, você precisa nascer de novo. É isso que Jesus nos ensina. Nascer de novo, nova criatura, nova criação, um novo homem em Cristo. Em Cristo. Irmãos, eu falo assim, eu vejo assim a condição, falando do Brasil, porque eu moro no Brasil. Que eu tenho já 16 anos praticamente aqui no Brasil, eu acho que quase 17 anos aqui no Brasil, né? Já vou ter 14 anos de casado com minha esposa. Então assim, irmão, em todos esses anos que eu estou aqui fazendo missões, aqui no Brasil, na tua nação, eu tenho visto muita decadência do evangelho. Muito fogo de palha, né? Muita gente de fumaça que o momento está lá em cima e de repente está lá embaixo. Muitos moveres. E os moveres, irmãos, são bons. Só que o problema é que não se mantém. Não se mantém naquele fogo, naquela essência. Então falta profundidade. Falta caráter. Falta um bom discipulado. Falta de homens que transmitem, que ministrem paternidade e modelem realmente uma paternidade de Deus. Não somente palavras da boca para fora. Não somente palavras vazias, palavras bonitas, ou palavras super rebuscadas, palavras profundas. O evangelho do reino, irmãos, é simples. É profundo, mas é simples. É revelação, mas é simples. Por isso que Jesus falava por parábolas para as pessoas simples. Falava os mistérios do reino, aleluia, para as pessoas simples. Mas a nós, aos discípulos, na intimidade, aqueles que tinham intimidade com ele, Jesus falava e revelava tudo claramente. Ia mais além, ia mais profundo. Mas o evangelho é simples, o reino é simples, mas para nós é profundo. Nós entendemos a profundidade da simplicidade do evangelho do reino. Porém, o evangelho de verdade, irmãos, é uma ofensa para aqueles que se estão perdendo. Quando eu prego, quando eu profetizo palavras, assim como Micaías, palavras que você não está acostumado a ouvir, que você não escuta desde lá do púlpito da tua igreja. Porque você quizá hoje em dia as pessoas estão ouvindo muito a prosperidade, um falso reino. Jesus falou assim que o meu reino não é dessa terra. Meu reino é do céu. Aquele que vem do céu é maior do que aquele que está na terra. Só que hoje em dia a igreja está preparando uma geração, está preparando a igreja
praticamente a ficarem aqui na terra. Irmãos, a terra, diz a palavra que a terra vai passar. Essa terra vai passar, vai se enrolar como um livro, porque o nosso reino está lá no céu, vem do céu. E a Bíblia diz em Apocalipse que ele virá, ele descerá. A nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, aleluia. E que nós vamos governar nesse reino por 1000 anos. Porque depois vamos subir eternamente para o céu de novo. Porque é de lá que nós somos. Então, irmãos, só que Jesus nos fala, a palavra nos ensina quem vai entrar nesse reino. Não é qualquer pessoa. Não somos adúlteros, não somos afeminados, não somos sodomitas, não são aqueles homens que se deitam com homens, não são mulheres que se deitam com mulheres, não são aqueles homens que se deitam com seus próprios filhos, ou os filhos que se deitam com seus pais. Não. Não são homens que se deitam com animais. Não, eles não vão entrar no reino. Não são os adúlteros, os pedófilos não vão entrar. Você pode ser pedófilo hoje, você pode ser adúltero hoje, mas se você se arrepender como aquele homem lá na cruz, como aquele criminoso lá na cruz, aquele bandido que estava lá na cruz, ele se arrependeu e reconheceu Jesus e ele foi salvo. E Jesus falou para ele assim: hoje mesmo estarás comigo lá no paraíso, glória a Deus. Porém ele se arrependeu, ele reconheceu o Senhor Jesus no pior momento. Ele teve graça e misericórdia e foi salvo. Aquele bandido, não sei o que ele fazia, não sei o que ele fazia. Não sei se era um estuprador, um pedófilo, não sei se era um pior criminoso, efeminado, sodomita. Não disse a palavra, mas disse que era um criminoso. E que morria numa cruz naquele tempo era maldito. Eram os piores criminais, o criminoso. Só que aquele homem, haviam 2 homens. Um negou Jesus, um não quis reconhecer a Jesus. E os corvos tiraram os olhos dele, mas Jesus perdoou ele também na cruz. Mas o outro homem, além de ser perdoado por Jesus, ele foi salvo. O que quero dizer com isso agora para fechar em nome de Jesus, meu irmão? Jesus perdoou você na cruz do Calvário. Jesus perdoou a toda a humanidade, passada, presente e futura. Jesus perdoou a todo homem e toda mulher sobre a terra. Jesus perdoou ao homossexual, a prostituta, o pedófilo. Jesus perdoou o ladrão. Jesus perdoou o presidente. Jesus perdoou aos políticos corruptos. Jesus perdoou a todo mundo. Jesus perdoou e derramou seu sangue por toda a humanidade. Mas eu vou te falar, irmão, uma verdade, irmão. O fato de Jesus ter te perdoado não quer dizer que porque Jesus te perdoou, não quer dizer que porque Jesus me perdoou, não quer dizer que porque Jesus nos perdoou lá na cruz, é que nós vamos agora para o céu. Não, meu irmão. Não é assim que a banda toca, não é assim que é o Evangelho do Reino. Nós já fomos perdoados, glória a Deus. Mas nos toca a nós agora reconhecer, buscar ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Buscar ser diferente, buscar ser mudado, buscar transformar a nossa vida, a nossa conduta, nosso estilo de vida. Que tipo de vida você está levando hoje? Será que você está agradando a Deus? Não me responda a mim, responda para Deus e para você mesmo. Seja honesto, seja sincero, sincera com Deus. Seja de verdade transparente diante de Deus. Se você morrer hoje, para onde vai a tua alma, meu irmão? Se você morrer hoje, para onde vai a tua alma? Eu sei que o espírito de vida vai voltar para Deus. Mas para onde você vai depois que morrer? Se você morrer hoje? E tu e a tua alma, para onde? Para onde irão parar? Para onde se irão? Para onde vão? É uma pergunta, é uma questão. E é muito sério. Porque muita gente, irmão, muita gente religiosa, indiferentemente se é católico, se é adventista, se é evangélico, muita gente vai para o inferno, irmão. Porque religião não salva. Religião não salva. Pertencer a uma denominação, pertencer a uma igreja evangélica ou católica, ou sei lá, não vai salvar ninguém. Quem vai salvar é Jesus. Você vai ser salvo, a pessoa vai ser salva quando a pessoa esteja em Cristo, buscando todos os dias uma vida diferente. Tem pessoas que falam assim,
Tu acha que tu é perfeito? Eu não sou perfeito. Porém, Jesus, a palavra de Deus me manda, e manda você, manda a igreja. Sede, pois, santo, porque o nosso Deus é santo. Sede, pois, perfeito, porque o nosso Deus é perfeito. Porém, a perfeição que Deus está falando ali está baseada em arrependimento. Cada vez que você se arrepende, que você reconhece a Deus e a Jesus, aleluia, que você reconhece os teus pecados, que você reconhece a tua condição hoje e busca mudança, para Deus, isso é perfeição. É isso que é perfeição. Porque eu sou falho, eu sou pecador, eu cometo erros. Mas eu quero ser perfeito, sim. Eu quero agradar a Deus. Eu quero ser perfeito. Eu não sou mentiroso. Eu não estou falando mentira. Eu quero ser perfeito. Eu quero me comportar como um homem perfeito. É fácil? Não. Assim teria que me arrepender todos os dias, dobrar meus joelhos, chorar, lágrimas de sangue, mas eu vou ser perfeito, porque Deus me mandou. E se Ele mandou a ser perfeito, então é possível. Não diga que é impossível, não diga que ninguém é perfeito. Não, ninguém é perfeito, só Jesus. Jesus é perfeito sim, mas Ele é o modelo e foi Ele que mandou a nós a ser perfeito porque Ele é perfeito. Foi Jesus que nos mandou a ser santo porque Deus é santo. Então você pode ser santo e você pode ser perfeito. Eu posso ser santo e eu posso ser perfeito, sempre e quando eu caminho guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não me engano a mim mesmo. Eu não me engano a mim mesmo. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem é César. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que tenho feito. Eu sei. Eu não sei o que eu vou fazer mais na frente. Mas eu sei quem é meu Deus também. Eu sei o que Deus tem me perdoado. Eu sei o que Deus tem feito na minha vida. Eu sei a transformação que Deus tem feito. Eu sei. Eu reconheço as minhas falhas. E não precisa ninguém me acusar. Não precisa nenhum homem apontar o dedo. Você pode até apontar o dedo. Mas eu não vou ficar triste por isso. Não vou ficar chateado. Porque eu já sei quem eu sou. Mas eu decidi buscar ajuda e buscar ao Senhor, buscar transformação, mudar o meu caráter, ser um homem maturo, ter um cristianismo vivendo no Espírito Santo com maturidade, né? Porque para você é uma coisa, mas Deus que sonda e olha o nosso coração. E o que está no meu coração é disso que eu falo. O que está no teu coração é disso que você fala, né? Glória a Deus, irmãos. Eu não sei a que hora eu vou terminar, não me importa, né? Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar a palavra de Deus. Eu quero falar para a igreja, eu quero falar para você. Seja um, sejam duas pessoas, sejam três pessoas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe aqueles que se acercaram. A Mara, a Adriana, a Ana Luísa, o pastor Eliel. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Quero ler para nós de novo, irmão. Mateus 7, para lembrar para nós. Olha aqui, ó. Aqui, Mateus 7, glória a Deus. Vamos ler Mateus 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ela. Muitos, diz a palavra de Deus de novo, né? Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas, né, dos espinheiros e figos dos abrolhos, né? Assim toda árvore boa produz bons frutos. O que Jesus está falando aqui, é o próprio Senhor Jesus que está falando aqui. Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins, né? Não pode a árvore boa dar frutos ruins, né? Não pode. É uma coisa impossível, né? Se a árvore é boa, ela vai dar frutos bons. Mas não pode a árvore boa dar frutos ruins. Nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. É impossível. Toda árvore que não produz frutos bons será, né, cortada e lançada ao fogo. É isso que diz a palavra do Senhor. É isso que diz Jesus, no caso, né? Portanto, pelos seus frutos, né, os conhecereis. Né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, né? Nem todo. Olha aqui, presta muita atenção nessa palavra que Jesus estava falando aqui. Nem todo, aleluia, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
E em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, né? São os religiosos que estão falando ali, são os religiosos, são os evangélicos, muitos evangélicos, olha aqui. Né? E então lhes declararei, Jesus está falando aqui, então lhes declararei, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, trabalhadores de iniquidade. Em outro capítulo, Jesus fala assim, apartai-vos de mim, malditos, e serão lançados no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Mas você viu aqui, irmãos, aqui essa cena, isso vai ser no tempo do fim. Isso aqui vai acontecer, isso ainda não aconteceu. Jesus está aqui profetizando, está anunciando o que vai acontecer nesse tempo. No tempo do julgamento, no tempo do fim, que muitos chegarão lá, dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome, com o peito de pomba, tu fala lá, orgulhoso. Por isso que eu falo que o orgulho religioso é aquele que traspassa até o céu, que chega lá no fim ainda, querendo, né, barganhar com Jesus, né? Diz que muitos, né, me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos. Eu era um profeta conhecido, era um homem de Deus, eu profetizava, eu expulsava demônios, eu ressuscitava mortos, eu viajei por todos os 5 continentes levando a palavra, ganhei vidas. Mas só que Jesus vai falar para eles assim, então lhes direi, eu nunca vos conheci. Tipo assim, me desculpa aí, mas eu não te conheço. Quizás lá na Terra, quizás lá nos 5 continentes, quizás lá na humanidade, lá entre os homens você era conhecido. Nas redes sociais você era conhecido. Mas aqui no céu eu não te conheço. Sabe, isso é muito triste e é muito forte. Jesus vai falar isso, eu nunca, nunca, irmão, nunca. Jesus fala assim, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, trabalhadores de iniquidade. Aqui volta a palavra iniquidade de novo. Porque eram homens, eram cristãos, eram profetas, eram pastores, eram evangelistas, eram missionários, eram apóstolos, eram mestres, teólogos, né? Que chegarão, né? Que sabem que estão errados, sabem que estão pecando e estão fazendo pecar a igreja, sabem que estão em iniquidade, mas não se arrependem, sabem que estão fazendo as coisas erradas, mas não se arrependem, não confessam, não buscam ajuda, não buscam cura, não buscam libertação. E o que eles fazem? Eles preferem contaminar a igreja, eles preferem ocultar. Só que naquele dia todo vai ser revelado. Naquele dia todo vai ser revelado, não tem para onde fugir. Naquele dia vai haver só 2 caminhos, 2 portas abertas. A porta estreita, que disse aqui, o próprio Senhor Jesus falou que a porta estreita é muito estreita e que por essa porta entram somente poucas pessoas. Só que por essa porta vai encontrar salvação. E a porta larga, que é a porta que vai, por onde vai entrar muita gente vai entrar por essa porta e vai ser lançado no inferno, no lago de fogo. E esses muitos que vão entrar são muito religiosos. Está aqui, leia, irmão, leia Mateus capítulo 7. Leia essa palavra na tua casa, na tua Bíblia, leia, em nome de Jesus, estuda essa palavra, estuda o Evangelho que o Senhor Jesus nos ensinou e prega essa palavra na tua igreja. Porque hoje em dia ninguém confronta o pecado nem o pecador, né? Hoje estão levando palavras para amaciar o ego das pessoas, para que a pessoa continue no pecado, continue no ego, no erro, continue no orgulho, na soberba, para não perder membros da igreja, para não perder as bênçãos, né? As bênçãos, e não confrontam, não querem que ninguém saia. Um evangelho baseado em quantidade, mas não em qualidade espiritual, não pessoas que têm compromisso com Deus, nem com o Espírito Santo, nem com a santidade que vem de Deus. Estão pregando qualquer coisa. Se a pessoa gosta, então é isso que eu vou pregar. Se a pessoa aplaudiu e deu glória a Deus, eu vou continuar pregando sobre isso. Né? Se deu certo, eu vou pregar. Né? Se ninguém saiu da igreja por causa dessa palavra, então vou pregar essa palavra. Mas quando você prega essa palavra que eu estou pregando, que confronta muita gente, que confronta o pecado, que confronta o estilo de vida que muitos estão vivendo, que confronta a mentira e o engano e a hipocrisia que muitos estão vivendo,
Eu tenho certeza que muita gente vai te apedrejar. Muita gente vai abandonar a tua igreja, quizás muito porque não querem ser confrontados. Porque não querem esse evangelho, mas Jesus pregava essa palavra. Jesus pregou essa palavra. Jesus nos manda pregar o evangelho do reino. E se Jesus pregou, ele foi apedrejado, as pessoas se levantaram contra ele, os religiosos falaram mal dele. Então, o que tem para mim? O que tem para César? O que eu tenho que fazer? Pregar a mesma mensagem. Arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino do céu. É o tempo, igreja, de você, de eu, de nós nos arrepender, de buscar ao Senhor hoje, em nome de Jesus. E você, irmãos, que tem o Espírito Santo de Deus, você tem que ter discernimento. Porque é o tempo de muitos falsos evangelhos, falsos ungidos, falsos profetas, falsa palavra, falsa unção, falsa revelação. Isso hoje em dia é como se fosse uma moda, sabe? Eu fico meio cabreiro, eu fico meio com o pé para trás, sabe? Fico com medo, sabe? Porque hoje em dia tá difícil confiar. Eu sei que sempre o homem, diz a palavra de Deus, que o coração do homem, a tendência do coração do homem é somente fazer aquilo que é mal, aquilo que é errado, pecar sempre. Essa é a tendência do coração, do nosso coração, do coração do homem. Por isso que o apóstolo Paulo sempre incentivou a igreja a procurar os melhores dons. Os dons do Espírito Santo. Um dos melhores dons, para mim, o amor é o primeiro, o dom do amor, que é Deus, né? Porque se esse amor se apaga, irmão, a iniquidade entra 100%. Mas um dos dons que nós temos que buscar, não somente o dom de profecia, o dom de revelação, tem que ter o dom, aleluia, de discernimento do Espírito. Discernimento do Espírito. Quando eu procuro buscar, discernir, irmão, ninguém vai te enganar. Não tem homem sobre a terra que te engane, não tem falso profeta, não tem falso pastor, não tem falso evangelho, não tem falsa unção que me engane, porque eu tenho o dom de discernimento do Espírito Santo. O discernimento do Espírito é aquele dom que o Espírito Santo desata para que você possa distinguir e ver claramente o que é de Deus e o que não é de Deus, onde está Deus e onde está o homem, onde está a bênção e onde está a maldição, e para te alertar e para alertar a muitos. E se você tem esse dom de discernimento e você não está fazendo nada, não está obedecendo a Deus, você está pecando, você está vivendo em iniquidade, porque a Bíblia diz assim: aquele que sabe fazer o que é bom e não faz é pecado. Aquele que sabe fazer o que é bom e não faz é pecado. Então, como eu não quero pecar contra Deus, eu não quero me separar de Deus, porque, irmão, pecado é separar-se de Deus. Porque diz a palavra de Deus em Isaías que os nossos pecados fazem separação entre Deus e o homem. Então, eu não quero pecar contra Deus, né? Ninguém quer. Mas eu falo de mim pessoalmente, César Augusto Machado Figueira, eu prefiro falar, anunciar, assim você não gosta. Assim você se ofenda, assim você se sinta ferido pela palavra que está sendo pregada pela minha vida. Mas eu quero que você entenda, em nome de Jesus, que é pelo teu próprio bem, para que você busque lá no teu quarto, que você chore, que você se sinta envergonhado com Deus, não comigo, com Deus, pela tua condição, pela vida que você tem levado até agora. Porque um tempo, outrora, você começou vivendo para Deus, pregando a palavra, querendo alcançar o mundo, querendo ganhar as vidas, arrebatar as vidas do inferno, e hoje em dia você está vivendo uma vida totalmente longe de Deus, longe do Espírito Santo. Então eu te insto, no nome de Jesus, buscai ao Senhor de verdade, enquanto é possível, enquanto Ele pode ser achado. Se você quiser me odiar, me odeie. Se você não quiser falar comigo, não fale. Eu não vou chorar. Eu não vou cair em depressão, não, meu irmão. Eu não vou cair em ansiedade, não, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Se você quiser se voltar contra mim, glória a Deus, aleluia. É uma bênção para mim, uma alegria que aconteça isso. Mas enquanto eu estiver vivo e enquanto o Espírito Santo de Deus estiver na minha vida, enquanto eu tiver essa palavra, enquanto eu tiver acesso ao entendimento da revelação dessa palavra, eu vou pregar o assim diz o Senhor. Assim você gosta ou não gosta. Assim você aplaude ou não aplaude. Eu não busco aplauso, eu não busco curtida.
Eu não busco seguidores, eu busco que você siga Jesus. Eu busco que você reconheça que esta palavra está mexendo contigo. É isso que eu busco. Assim você não me diga na minha cara, assim você não me liga, missionário César, aquela palavra mexeu comigo. Se você não quiser fazer isso, glória a Deus. Mas faça para Deus, Senhor. Fala assim para Deus, Senhor, obrigado por essa palavra. Eu sei que foi difícil. Eu sei que eu não gosto muito daquele homem, daquele missionário. Eu não gosto porque a palavra dele é muito forte. Mas, Pai, eu sei que essa palavra, Senhor, me confrontou, porque eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou vivendo uma vida em pecado, eu sei que eu estou vivendo uma vida falsa, eu sei que eu estou em adultério, eu sei que eu tenho feito muita coisa suja, eu sei que eu comecei contigo e hoje estou realmente na lama com o diabo. Então assim, faça isso para Deus, faça isso com Deus, tu e Deus sozinho. Mas depois que você faça isso, meu irmão ou minha irmã, em nome de Jesus, comece a manifestar frutos dignos de arrependimento, frutos que demonstrem que você realmente se arrependeu. Porque não adianta você fazer uma oração, chorar um pouquinho aí para Deus e depois você continuar no pecado. Então isso não foi arrependimento, foi simplesmente um remorso. E remorso não salva ninguém, remorso não liberta, remorso não cura, remorso não leva ninguém para o céu, remorso não liberta, remorso não expulsa demônios. O que expulsa demônio é o arrependimento. Quando você se arrepende de verdade, quando você para e deixa de fazer e de viver aquela vida que você estava vivendo. É isso que vai marcar a diferença realmente entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho, entre a vida espiritual com Cristo e a vida que você está levando hoje. Jesus falou assim: longe de mim, afastado de mim, nada podeis fazer, nada, eu posso fazer nada sem Jesus, afastado, desligado de Jesus, e eu não estou falando da igreja, estou falando de Jesus, afastado dele, nada você vai poder fazer, você não vai poder alcançar, você não vai poder ser salvo, você não vai poder chegar ao céu, se você está desligado de Jesus. Não adianta dizer para mim, ai, Deus conhece meu pensamento. Deus conhece, não te dá medo isso, que Deus te conhece, não te dá vergonha com Deus, de que Deus conhece e vê a tua imundícia de pensamentos. Arrepende logo, irmão, em nome de Jesus. Arrependei-vos e convertei. É o tempo da igreja brasileira se arrepender. É o tempo da igreja se arrepender, buscar ao Senhor, de mudar, de viver o evangelho de verdade. Você quer ver avivamento no Brasil? Você quer ver um grande despertar, um grande mover? Se arrependa. João Batista falou para os fariseus: façam veredas retas para o Senhor. Façam veredas retas, façam um caminho reto, agradável a Deus. Se orgulho não te deixa te humilhar, eu não posso fazer nada, mas a Bíblia diz assim: Deus abate o orgulhoso. Deus abate, Deus destrói, Deus humilha o orgulhoso. Porém, a Bíblia também declara que Ele honra, Ele exalta, Ele levanta aquele que se humilha, ao humilde. Então chega até a Deus hoje, vai, em nome de Jesus, chega até o Senhor Jesus, chega até o Senhor Jesus, porque Ele quer te abraçar, Ele quer que você escute de novo a voz dEle, Ele quer que você sinta o abraço dEle, Ele quer que você sinta que Ele te perdoou. Em nome de Jesus. E falo agora para os líderes que estão liderando ou presidindo algum ministério, que estão pregando lá no altar dos púlpitos. Se você, eu falo assim para essas pessoas específicas, se você está em pecado, se você está em adultério, se você está em fornicação, se você está sendo infiel, se você está roubando, irmão, seja sincero com você mesmo em nome de Jesus e com Deus. E por amor à igreja, para de ministrar. Te esconde e vai buscar ajuda. Vai, irmão. Te esconde e vai buscar ajuda. Vai confessar os teus pecados para lá. Busca uma pessoa de Deus que te ajude. Mas não continue manchando nem sujando a igreja. Não continue manchando nem sujando a noiva de Cristo. Em nome de Cristo. Não continue se impondo mal, sujando e levando maldição e pecado para a igreja. Se você está nessa condição de pecado, de roubo, de adultério, de infidelidade, irmão, em nome de Cristo eu te peço, como ovelha que sou também de Cristo, você também que é ovelha de Cristo, sai do ministério por um tempo, deixa, não continue sujando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão, por amor a Cristo, por amor à igreja que é a noiva de Jesus,
Sabe? A Bíblia diz que Jesus vem buscar uma noiva limpa, pura, sem ruga, sem mancha. E muitas vezes, irmãos, não é nem sequer o mundo que está sujando e manchando a noiva. É você, sou eu, quizás somos nós, é você, com a tua vida hipócrita, religiosa, orgulhosa, adúltera, infiel, fornicária, pedófila, doente, violenta, cheia de escândalos. Irmão, por amor a Cristo, em nome de Cristo, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, se você está nessa condição, para um tempo. Ai, que vai me dar vergonha porque todo mundo. Não te importe com a aparência. Não te importe com o teu status. Não te importe com você, importa-te com agradar a Cristo. E busca ajuda, busca ser purificado, busca cura, busca libertação, busca confessar e reconhecer que você está, aleluia, em iniquidade. Você sabe que está errado e continua aí no ministério. Para, irmãos, em nome de Cristo. Não continue te enganando e não continue se enganando os outros, por favor. Sou eu, um humilde homem, que também é ovelha em Cristo Jesus, que tenho pais espirituais, que também levo minhas peias quando cometo meus erros, irmãos. Levo meus confrontos. Então, meu irmão, se a palavra te confronta, é porque você realmente está precisando e necessitando uma palavra que realmente venha mexer com você de verdade, com a tua condição. Porque em iniquidade, irmão, ninguém vai entrar no céu. Você pode estar usando os dons que Deus te deu. Você pode estar falando em língua, revelando profecias, ressuscitando mortos, curando os enfermos, profetizando pelas nações. Você pode estar fazendo isso. Porque aqui diz em Mateus 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. E se você está fazendo isso, tudo aquilo está em iniquidade, você está longe do reino. Você não está dentro do reino. Você está fora, faz muito tempo. Está entendendo como é que é o reino de Deus? Se você está vivendo em iniquidade, em pecado, sabendo o que você está fazendo, que está errado, e não se arrependeu ainda, não se converteu ainda, não confessou ainda, faz muito tempo, irmão, irmã, que você está longe, fora do reino, longe, fora dos muros do reino. Somente o que vai te trazer para o reino de volta é o convertei-vos e arrependei-vos, para que chegue o reino de Deus. E quem vai trazer o reino? É Jesus na tua vida. É Cristo dentro do teu coração. Porque Cristo em nós é a esperança de glória. Aí você vai sentir realmente, vai começar a viver ou a reviver de novo o reino de Deus na tua vida e através da tua vida, de verdade, limpamente, sem condenação, sem culpa, sem pecado, sem mentira, sem engano. Em nome de Jesus Cristo, irmão. E eu sei que essa palavra vai pesar para mim. Porque cada vez que eu ministro uma palavra dessa, Deus me leva a viver essa palavra. E é pé, irmão. Mas, glória a Deus, né? Porque o meu papel eu estou fazendo. A única ferramenta que Deus me deu como profeta do Senhor é a minha voz. E a minha voz tem que ser usada. Quem vai usar? É o Espírito Santo, porque é Ele que fala através de mim. Sabe, eu ia preparar hoje uma mensagem. E o Espírito Santo, antes de eu entrar aqui para o banheiro, ele falou assim, não prepares nada, porque eu vou colocar a mensagem hoje para ti, sabe? E eu obedeci ao Senhor, eu obedeci ao Espírito Santo, e é disso que eu estou falando, por isso que eu estou fluindo, porque é Ele quem está fazendo. E eu sei que Deus está falando com muita gente. E eu sei que o Espírito Santo vai falar ainda para muita gente, porque eu vou compartilhar, né? Vou colocar essa mensagem no YouTube, vou colocar de novo, enviar para meus grupos do Facebook, vou enviar no WhatsApp, vou colocar no Instagram. Mas, irmão, vou espalhar a mensagem do reino, porque muita gente tem que ser curada. A palavra do reino vem com cura. Jesus falou assim, se eu, pelo dedo de Deus, expulso os demônios, certamente é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus vem com tudo isso, vem completo. Não é somente palavra, o evangelho é o poder de Deus.
para salvar vidas, para a salvação a todo aquele que crê. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida e sobre a minha vida também. Que Deus abençoe a tua família e a minha família. Que Deus tenha misericórdia e compaixão da sua noiva, da sua igreja, da tua vida e da minha vida, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus realmente possa falar com você. Oro para que o teu coração venha a ser lapidado. Oro para que o teu coração, em nome de Jesus, venha a se abrir a esta mensagem e você possa dizer: Senhor, essa palavra é para mim. O Senhor falou hoje comigo, doeu, me confrontou, fiquei meio chateado, mas foi comigo. Fale para Deus, seja sincero e humilhe-se diante de Deus, porque Deus quer te honrar. Deus quer te honrar, Deus quer te exaltar, Deus quer te usar poderosamente, mas depende do teu arrependimento, da tua sinceridade, da tua humildade, da tua humilhação. Se você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, Deus mesmo vai te honrar, vai exaltar o teu nome. Ele vai derramar a bênção dele sobre a tua vida e vai eliminar toda a tristeza, toda a condenação. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Ore por mim. Ore pelo meu matrimônio. Ore pela minha vida. Ore por esse ministério. Ore em nome de Jesus. Por favor. Porque eu preciso das orações da igreja também. E eu estarei orando por você. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. E amém. E essa é a palavra do Senhor para a tua vida. E assim Ele falou contigo hoje. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus.